Janeiro 13, lendo a história de Deus. Êxodo 33. Depois o Senhor ordenou a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde fluem leite e mel. Eu, porém, não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras ameaçadoras, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horabe em diante, os israelitas se desfizeram dos seus enfeites. A tenda do encontro. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância. Ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda do encontro, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à entrada da sua própria tenda, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo viu a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se levantavam e adoravam, cada um à entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Moisés e a glória do Senhor. Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. O Senhor respondeu: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir-nos o teu povo e eu dos demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço-te que me mostres a tua glória. Deus respondeu: eu farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ele acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode me ver e continuar vivo. O Senhor prosseguiu: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o porei em uma fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Em seguida, tirarei a mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Êxodo 34. As novas tábuas da lei. O Senhor disse a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. Lá mesmo, no topo do monte, apresente-se a mim.
Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai, bem cedo de manhã, como o Senhor lhe tinha ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. Ele passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor, leal e fidelidade, que mantém o seu amor leal a milhares e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente, Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se conto com o teu favor, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo este um povo obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz de nós a tua herança. A remoção da aliança. Então o Senhor disse: Faço uma aliança. Diante de todo o seu povo farei prodígios jamais realizados na presença de nenhuma outra nação de toda a terra. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei em favor de vocês. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de vocês os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferizeus, os heveus e os jebuseus. Tenha cuidado para não fazer aliança com aqueles que já vivem na terra para a qual você está indo, a fim de que eles não se tornem uma armadilha. Ao contrário, derrube os seus altares, despedace as suas colunas sagradas e corte os seus postes de Aserá. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Tenha cuidado para não fazer aliança com aqueles que já vivem na terra, pois, quando eles se prostituírem seguindo os seus próprios deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e o levarão a comer dos sacrifícios deles e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem seguindo os seus próprios deuses, levarão os seus filhos a se prostituir também. Não faça ídolos de metal fundido para você. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe, porque nesse mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence. Todos os machos das primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros e cordeiros. Resgate com um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer. Se, porém, não o resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça diante de mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º. Descanse tanto na época de arar como na da colheita. Celebre a festa das sementes, na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo, e a festa de safra, no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os seus homens comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Certamente expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça o sangue de um sacrifício misturado com algo fermentado e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da sua terra à casa do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. O Senhor disse a Moisés: Escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão
nem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. O rosto resplandecente de Moisés. Ao descer do Monte Sinai com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade voltaram-se para ele, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe havia declarado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Quando saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o rosto de Moisés resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Êxodo 35. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse a ela: Estas são as ordens que o Senhor os mandou cumprir. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá de ser morto. Nem sequer acendam fogo em nenhuma casa no dia de sábado. O material para o tabernáculo. Moisés disse a toda a comunidade de Israel: Foi isto que o Senhor ordenou: separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, púrpura e escarlate e linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino, madeira de acácia, azeite de oliva para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que entre vocês foram habilidosos devem vir e fazer tudo quanto o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a cobertura dela, os seus colchetes, as suas armações, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, a arca com as suas varas, a tampa e o véu que a protege, a mesa com as suas varas e todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro com os seus utensílios, as lâmpadas e o azeite para iluminação, o altar do incenso com as suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático, a cortina divisória para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto com a sua grelha de bronze, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base, as colunas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e as suas cortas, as vestes litúrgicas para ministrar no santuário, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes dos seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então, toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impediu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que estavam dispostos, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos. Apresentaram os seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida diante do Senhor. Todos os que possuíam fios de tecido azul, púrpura e escarlate, ou linho fino, ou pelos de cabra, ou peles de carneiro tingidas de vermelho, ou couro fino, as trouxeram. Aqueles que apresentaram oferta de prata ou de bronze também a trouxeram como oferta ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer parte da obra também a trouxe. Todas as mulheres habilidosas em artes manuais teceram com as mãos
e trouxeram o que haviam feito: tecidos azul, púrpura e escarlate e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas que estavam dispostos, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, lhes ordenou que fizessem. Bezalel e Aholiabe. Então Moisés disse aos israelitas: considerem que o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Deus concedeu tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a capacidade de ensinar outros. A todos estes deu habilidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, e como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer tipo de trabalho artesanal. Êxodo 36. Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens habilidosos a quem o Senhor concedeu sabedoria e habilidade para saber como realizar toda a obra de construção do santuário, foram à obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens habilidosos a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. O povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam na obra do santuário deixaram o trabalho que estavam fazendo e foram falar com Moisés. O povo estava trazendo mais do que o santuário para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então, Moisés ordenou que fosse feita essa proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o material era mais que suficiente para realizar toda a obra. A construção do tabernáculo. Todos os homens habilidosos entre os trabalhadores fizeram um tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, trançado, e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, com querubins bordados por artesãos habilidosos. Todas as cortinas tinham a mesma medida, 28 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Prenderam 5 dessas cortinas umas às outras e fizeram o mesmo com as outras 5. Em seguida, fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas, fazendo o mesmo na borda da cortina que fica na extremidade do outro conjunto. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina e 50 laçadas na última cortina do segundo conjunto. As laçadas ficavam opostas umas às outras. Depois, fizeram 50 colchetes de ouro com os quais se prenderam as cortinas uma à outra, para que o tabernáculo formasse um todo. Fizeram 11 cortinas de pelos de cabra como tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas tinham a mesma medida, 30 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Prenderam 5 cortinas a um conjunto e as outras 6 a outro conjunto. Depois, fizeram 50 laçadas ao longo da borda da última cortina de um dos conjuntos e também ao longo da borda da cortina do segundo conjunto. Fizeram também 50 colchetes de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida, fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e por cima destas uma cobertura de couro fino.
Fizeram ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 10 côvados de comprimento por 1,5 côvado de largura, com 2 encaixes unidos, um ao outro. Fizeram todas as armações do tabernáculo dessa maneira. Fizeram 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fizeram ainda 6 armações para o lado ocidental, a parte de trás do tabernáculo, e 2 armações foram montadas para os cantos de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos, as armações eram duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas em uma única argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as de outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. Fizeram o travessão central, que se estendia de uma extremidade à outra, passando entre as armações. Revestiram de ouro as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiram de ouro. Fizeram o véu de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, com querubins bordados nele, trabalho artesanal. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata para a entrada da tenda. Fizeram uma cortina de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, obra de bordador. E fizeram-lhe 5 colunas com ganchos, revestiram de ouro as partes superiores e as ligaduras das colunas, e fizeram as suas 5 bases de bronze. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.